Chegou a hora. Sim, chegou a hora de deixar a minha rotina para trás e embarcar numa jornada de transformação. Oiê, eu sou Índia Areia, criadora desse espaço que nasce junto com uma nova fase da minha vida. Foram muitos anos como engenheira civil, no combo entre escritórios, obras, curtos prazos, cobranças excessivas, até que uma voz interna me disse: "Ei, tá na hora de mudar." Então eu decidi pausar, tirar os meus sapatos da rotina e caminhar para conhecer o mundo. Sim, um ano sabático para me reconectar comigo mesma, com o mundo e com aquilo que realmente faz sentido para mim. Aqui nesse canal eu vou abrir para vocês o meu coração em forma de vídeos. Vou dividir com vocês os perrengues, os aprendizados e os encontros que essa jornada para fora da minha zona de conforto vai trazer. E para estrear esse momento que já está sendo gigante, eu trouxe uma pessoa muito especial, Karina. Ela também está embarcando numa aventura, ela está indo para um intercâmbio de 8 meses e a gente vai bater um bate-papo sincerão sobre os medos, expectativas e tudo que envolve esse momento de partida. Então, vem com a gente se inspirar e quem sabe dar o primeiro passo rumo à tua própria transformação. Se curtir esse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like e compartilha para aquela pessoa que está próxima de você, que precisa de um empurrãozinho também para talvez iniciar uma nova jornada. Bem, mas para iniciar, eu acho que a Karina precisa começar se apresentando. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. São 12 anos, é muita história, muita... Nossa Senhora, é muita alegria, muita tristeza. Estudamos juntas, época de escola, desde essa época. É coisa demais, velho. É verdade. É muita história. Mas assim, falando um pouquinho de mim, sou Karina, tô aqui no auge dos meus 31 aninhos de idade, muito jovem, muito faceira, muito menina mulher. Qual que é o momento atual da sua vida, Karina? Eu estou desempregada. O que aconteceu com sua vida, Karina? Então, estou desempregada, estou vivendo um momento de dúvidas, velho, não sei o que vai ser da minha vida daqui pra frente. Mas assim, não tô mal não, isso aqui né, não é um pesar não, é uma coisa boa. Sou Karina, codinome Cocarina, que é o meu alter ego. Inclusive, a Karina, Cocarina, tem um canal no YouTube. Futriquem aí que vocês vão encontrar. Mas essa sou eu, uma pessoa reflexiva, uma pessoa sensível, uma pessoa que tá cheia de dúvidas no momento. Quem não tem dúvidas? Quem não tem dúvidas, Quem não né? está com dúvidas? Qual millennial que não tá completamente perdido? Tá mentindo. Eu acho que num ponto inicial desse, muita gente acha que por nós estarmos aqui dando essa cara a tapa e falando que a gente vai fazer uma coisa dessa, né? Fazer um sabático, ou no seu caso, fazer um intercâmbio, que pra gente tá tudo tão claro, né? Tudo tão entregue, assim, óbvio. Mas não é bem assim, tá, gente? Eu ainda vou dormir hoje, com certeza, com dúvida, se realmente eu deveria fazer isso. Mas, assim, Karina, fala um pouco pra gente, assim, por que você decidiu? Me conta um pouquinho o inicinho da sua ideia, do porquê que você resolveu fazer esse intercâmbio. Então, no último ano, né, 2024/2025, eu passei por 2 empresas, fui demitida de ambas, porque as outras partes da minha vida, né, amizades, família, tudo andando, caminhando, tudo tranquilo. Eu falo até de um lugar de privilégio, né, que às vezes parece que é meio negativo quando você quer mudar drasticamente a sua vida, sendo que é uma vida desejada por outras pessoas. Mas vim de uma carreira de 5 anos na área de comunicação e depois dessas 2 demissões, saí dela e falei assim, cara, eu cansei desse rolê de mundo corporativo, não gosto, não tá me fazendo bem, tá me deixando assim, estagnada na vida, estagnada comigo mesma, não tá legal. Aí eu falei, eu preciso mudar de alguma forma, e eu já tinha feito algumas viagens internacionais, é uma coisa que me interessa muito, fiz essas viagens sozinha, e pensei assim, poxa, dou conta de viajar sozinha, por que não fazer talvez uma mudança drástica? Pulou muito, né? Tipo assim, viajei sozinha pra curtir, agora mudar pra outro lugar. É porque, né, gente, às vezes a gente precisa de um sacode completo. E tá foi isso. Tudo bem. Exatamente o que eu vivi. Não nos mesmos conceitos, mas é sempre uma decepção profissional. Por que sempre uma decepção profissional? Assim, é claro que existem milhões de pessoas que fazem o que fazem por decepções amorosas e tal. Mas assim, no meu caso, é carga excessiva demais de trabalho. E quando eu entrei pra engenharia civil, eu não imaginei que seria dessa forma. Obviamente, a gente sabe o que é trabalho não é fácil. Mas
mas eu acho que... Eu não vou dizer a palavra iludir, tá? Porque eu sabia muito bem o que era engenharia desde o início, mas eu não imaginei que eu viveria o que eu vivi. Então, começou a rolar uns conflitos, assim, com os meus valores, os meus princípios, com o que eu acreditava. Mas a grande verdade é que eu falei, cara, eu preciso só de uma pausa. Eu preciso respirar. Eu preciso só entender o que tá na minha cabeça e no meu coração. E a partir disso eu falei, mas eu também não consigo ter essa pausa, esse respiro inserida no mundo que eu tô. Com a mesma rotina, com as mesmas coisas acontecendo, os mesmos problemas. Então eu falei, velho, vou fazer isso. Só que é assustador, é muito assustador. Então, assim, a partir do momento que eu decidi tomar essa decisão, fazer isso, eu sabia que eu ia ter que desistir de tudo isso aqui. Eu não ia conseguir manter também, financeiramente falando, minha estrutura de vida, minha casa, meu apartamento, minhas coisas, para poder fazer isso. Então teria que ser um ou outro. E eu acho que foi esse o ponto de partida. A Karina sentia, a gente conversa muito, né? A gente conversa muito. E ela falou, cara, eu preciso de uma coisa também, uma coisa nova. E aí a gente meio que uniu, cara, que é isso? E a gente... sem conversar tanto sobre o que cada uma ia fazer, mas coincidiu quase que o time, assim. Tá impressionante. É o destino? Pode ser. Talvez seja algum chamado. Who knows? Exatamente. Mas é bem isso, assim. E não sei se é a leva também da geração, né? Cara, o que eu tenho escutado de pessoas insatisfeitas com seus respectivos trabalhos, com a vida que a pessoa leva e que quer resolver largar tudo e fazer uma loucura, ou nem tão loucura assim, mas vou virar um nômade digital. Inclusive, quero fazer um adendo aqui, rapidinho. Diferente de muito conteúdo que vocês veem na internet, né? Onde tá bombado, gente, o termo nômade digital. Todo mundo quer ser nômade digital. Todo mundo. Quem não quer? Quem não quer ser? Que vida maravilhosa. Você quer ser nômade digital? Claro, agora. Obviamente sim. Mas o meu trabalho, a profissão que eu me formei, ela não tem essa opção por agora, sabe? A não ser que eu tenha um inglês muito foda pra poder ser uma freelancer de alguns escritórios de engenharia, o que não é o meu tino hoje. Então, assim, a minha área, ela não me possibilita ser nômade digital. Então, se eu quisesse ser nômade digital, eu teria que mudar de área, né? Fazer uma outra coisa, me especializar. Mas nem isso eu ainda sei se eu quero fazer, ou o que eu quero fazer, o que eu sou boa, o que eu deixei de ser, tá? Então, isso eu quero deixar em aberto, porque meu sabático vai ser um sabático. Eu não vou trabalhar monetariamente, né, para receber. Então, assim, não vou viajar no modo nômade digital. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, porque são preparativos diferentes, são formas de ver a viagem de uma forma completamente diferente quando eu falo de custos, né? E a Karina, ela vai viajar no modo de intercâmbio, né? Então, ela já tá indo com uma estrutura bem, assim, foda. Ela vai ser uma pessoa que vai ficar num país só também. Claro, fim de semana, rolezinho, vamos ali, né? Mas é mesmo, Karina, você não falou pra onde você vai. É verdade, gente. Então, eu tô indo pra Irlanda, especificamente pra cidade de Cork, que fica no interior. Ao contrário de muitos brasileiros, né? A maioria dos brasileiros vai pra Dublin e lá é o destino mais certeiro de todo mundo ir. Mas o que eu pensei? Eu sou muito apegada à segurança, então eu pensei assim, cara, eu já vou ter que abdicar de tanta coisa que eu tenho na minha vida hoje. Então eu vou tentar fazer algo que me dê uma sensação, nem que seja um placebo de segurança. E o intercâmbio foi o que se mostrou pra mim, sabe? Eu vou lá pra fazer intercâmbio de inglês, vou ficar 8 meses estudando, no regime de estudo e trabalho. Vou poder trabalhar durante 20 horas semanais e vou pra uma cidade interior. Eu já vou pro interiorzinho, pra um condado que tem cerca de 200 mil habitantes, não é uma coisa tão capital assim, porque eu cheguei a fazer um bate-volta pra lá, quando eu fiz um outro intercâmbio aí, de 1 mês. Conheci lá a capital, mas assim, é demais, assim, muita coisa. Eu acho que eu vou gostar mais do interior, vai ser... Eu acho que você vai se dar super bem em Cork, porque você vai sair de um condado para outro condado. Eu lembro muito bem de Cork, daquele filme... Irish... esqueci o nome de pedido de casamento. Esqueci. Mas é uma mulher que vai pra Irlanda pedir o noivo em casamento. E assim, cara, meu sonho é conhecer a Irlanda um dia.
E aí, como é que foi contar pra sua família isso tudo? Achei que ia ser muito difícil contar pra eles, mas os meus pais, assim, a gente é bem assim, tranquilo um com o outro, sabe? Cada um faz o que quiser da sua vida, não tem aquela coisa de eu sei o que é melhor pra você, eu pensei no seu futuro. Não, minha mãe, então, ela é a pessoa, tipo assim, gente, eu criei filho pro mundo. Eu não criei filho pra ficar aqui cuidando de mim e tal. E aí eu contei pra ela, a primeira coisa que ela fez foi tipo assim: ah, onde é que é essa cidade? E começou a pesquisar. Não foi uma coisa tipo, alegria, vai dar certo. Não foi isso, mas também não foi tipo, não vá, acho que você não aguenta, não confio em você. Foi uma coisa muito normal. E essa aí que tá Essa é a dando oi, nossa. é a Cora, Coralina. Exatamente. Dá um oi, Cora. Mas foi uma reação muito tranquila. E eu sinto que esse natural deles é o apoio, porque eu não quero festa, eu não quero todo mundo falando, não, vai dar tudo certo. Cara, eu não sei se vai dar tudo certo. Quem falou que vai dar tudo certo? Pode ser que não dê tudo certo. Mas também não é um negativo, não é questionamento demais em cima de mim. É uma coisa natural. Ah, vai, e é isso aí, você tentou. Cara, a reação da minha irmã, sabe como foi? Minha irmã virou e falou assim: ah, sua cara! Tipo assim, uai, por que você nunca fez isso antes? Tipo, e eu assim, super com medo, eu mandando milhões de áudios pra ela. Assim, curiosidade, tá, gente? Eu sou a senhorita do podcast. Amo mandar 300 milhões de áudios. Prefiro milhões do que ficar ali digitando um textão. E aí eu mandando pra ela, ai, mas é porque eu vou ter que achar uma pessoa pra cuidar da Elizabeth. Pra quem não sabe, a Elizabeth é a minha gatinha. Essa é a Cora, a Elizabeth tá ali. Ai, eu vou ter que desfazer dela, eu vou ter que dar pra alguém se essa pessoa não cuidar. Eu acho que a gente busca palavras de afirmação. O tempo todo. A grande verdade é essa. A gente, inclusive, curiosidade, cara. Eu estava rolando esses dias no TikTok, caiu pra mim um vídeo de uma moça falando assim: eu não sei você, mas eu converso muito com o chat GPT. Tipo, eu construo minha vida, profissional, coisa, tudo, tá? Tem uma memória atualizada lá gigantesca da minha vida inteira. Eu virei pro chat e falei assim, foi a ideia da moça: me diga aquilo que eu já sei, mas finjo que não sei. Posso deixar aqui o prompt da conversa. Cara, ele jogou na minha cara. Tava falando assim, você finge que você não quer viajar, ou que você não quer fazer isso, que você não precisa disso, e que tá tudo bem. Cara, com um textão que eu falei, valeu pra quase 2 meses de terapia. Então, esse prompt é sensacional. Inclusive, no início do meu intercâmbio, eu usei muito ele. Falei assim, GPT pode ser bruto comigo, completamente honesto, me sincero, descasque! me acaba comigo. E ele me açoitou, meu filho. Nossa Senhora! Cara, mas é exatamente assim, a gente fica buscando conforto, né? É muito difícil. Graças a Deus, eu tenho muito a agradecer, porque assim, eu tenho a Karina para conversar. E não só porque a gente tá passando e vivendo isso juntas e ao mesmo tempo. Ó, tá chovendo. Chuva! E chuva forte. Deixa eu fechar a janela ali. Tá. Pausa! E aí, a minha intenção, na verdade, com esse canal, que tá começando com esse bate-papo, é justamente trazer soluções para outras pessoas, porque eu tive o privilégio de ter uma pessoa do meu lado que tá vivendo esse momento junto comigo, claro, vidas independentes, mas que eu tenho apoio familiar, tenho apoio dos meus amigos. Tem alguns que não entendem, mas é normal, né? A experiência de cada um, foco e objetivo de vida de cada um, e tá tudo bem. Mas ter um apoio, ter uma pessoa que compartilha da mesma ideia e fala assim, não, vai, cara, se der tudo errado, eu tô aqui por você, é muito bom, é muito confortante, sabe? E eu só tenho a agradecer, inclusive, você por isso, porque já foram inúmeras noites regadas à base de vinho e choro até a gente chegar nesse ponto que a gente tá aqui hoje, correto? Exato. Eu acho que já deve ter o quê? Uma leva de 2 anos, mais ou menos? Que a gente tá marinando isso na cabeça. Porque não começa com a ideia completa, tipo, vou fazer isso, isso e aquilo,
tal época. Não, começa Dormi hoje, tive um insight, acordei já amanhã procurando. Não. Começa com brincadeiras de tipo assim, ai, gente, conhecer o mundo, né? A gente jogando perfil e falando assim, onde é que é a capital de tal lugar? Como a gente é que nem pode? sabe. Como é que pode, né? Mas eu acho que um ponto importante que a gente tem que trazer pra cá, pelo menos é a minha perspectiva, tá? É que eu não tô romantizando nem um pouco esse ano sabático. Eu acho que diferente do que muitas pessoas entregam ou do que a gente vê na internet, é que é tudo muito lindo e que quando acontece perrengues, eles são completamente solúveis. Dá pra você solucionar no momento ou algo do tipo, é resolvível e acabou e tchau. Hoje eu tenho um estilo de vida que eu sei que vai ser muito difícil abrir mão dele. A gente tem que descer um nível, né? Um degrau. Eu acho que é importante a gente falar isso porque assim, eu sou engenheira civil, ganho relativamente bem comparado a, sei lá, 70% da sociedade brasileira. A Karina também ganha muito bem. E a gente construiu um estilo de vida, né? Nosso império. Game of Thrones. Mas jogar no mundo a gente fala de estar aberto a tudo, né? Você tem que estar aberto a viver em condições talvez um pouco minimamente precárias. Talvez você tenha que dormir num lugar onde você não tenha uma cama ou coisa do tipo para dormir. Ou você tem que compartilhar quarto com mais 12 pessoas para poder fazer um estilo de viagem um pouco mais baixo. E é muito lindo, é gratificante. Eu acho que isso evolui o homem, mas até que ponto eu vou conseguir viver dessa forma? Essa é a grande pergunta. Então, assim, meu sabático hoje, não por isso, mas ele não tem data para finalizar. Eu não tenho data para começar também, né? Mas quando eu começar, eu não tenho data para finalizar. Pode ser 3 meses, pode ser 6, pode ser 1 ano. Mas por quê? Eu tô em busca dessa busca interna, dessa busca externa, desse meu objetivo de entender se tudo que eu tô vivendo é o que eu quero, se esse é meu propósito de vida e por aí vai. Eu posso encontrar com 1 mês de viagem ou com 3 anos de viagem, eu não sei. E nesse meio tempo eu virar e falar, cara, eu não quero mais viver dessa forma não, quero... por mais que eu tenha esse privilégio financeiro, meu caixa, ele tem limite. Ele não é Somos herdeiros. infinito. Então, assim, eu calculo que eu conseguiria viajar por uns 8 meses até ele se esgotar. Talvez 1 ano, dependendo do meu estilo de vida. Mas é um estilo de vida mais baixo. Então, assim, não vou poder ficar comprando drinks, coisas, tarará, sabe? Então, eu acho que é um ponto interessante. E o que você acha da sua viagem, assim, o que você não romantiza no seu estilo de vida de viagem de intercâmbio? Olha, basicamente tudo, sabe? Porque eu acho que a ideia que a gente quando jovem tinha de intercâmbio era uma coisa muito Hogwarts. Era uma coisa muito, nossa, vou para Inglaterra, vou estudar numa faculdade internacional e não sei o quê. Só que acho que a gente nunca parou para pensar nos detalhes disso, né? Que é igual você falou. Pelo menos no meu modelo, né, de intercâmbio, que é de estudo e de trabalho, cara, eu vou ter que trabalhar ali de verdade em trabalhos de imigrante que podem ser diversos e são geralmente mais de esses trabalhos de iniciar a vida mesmo, limpando coisa, atendendo gente em bar, em cafeteria, limpando o chão. Eu sempre zoo que eu vou para fora para limpar vômito no pub, sabe? Eu sempre jogo no pior para não quebrar as expectativas, assim. Mas a galera acha que é tipo assim um sonho. Cara, não é só um sonho, não. É muito. Você tem que ralar muito, você tem que correr atrás de muita coisa. Você tem que aturar muita coisa, engolir muito sapo, engolir seu orgulho, muitas vezes para continuar vivendo aquilo ali. E foi difícil você aceitar que você vai ter que deixar a sua carreira de comunicação, que você tem ali um estilo de vida, uma coisa para poder talvez limpar vômito de pub. Como foi isso? Tipo, é fácil de falar isso? É fácil de imaginar isso? Hoje é muito fácil. Mas por incrível que pareça, houve um dia, assim, sei lá, há 3 anos mais ou menos, que se você falasse isso pra mim, eu ia falar assim, eu
que fiz faculdade durante 4 anos, que trabalho de home office, que tem essa casa aqui, ó, esse apartamento lindo, essas almofadas aqui. Que beleza, gente, de capa de almofada. Eu vou largar esse sofá aqui macio, com densidade D26, pra caçar negócio de vômito? Aqui, querida, aqui, ó. Eu que tô devendo FIES 40 mil reais, que estudei por 5 anos e adquiri uma coisa boa na vida pra poder fazer isso? Não, eu que estou aqui tomando meu vinho na taça de cristal. Isso aqui é cristal, meus queridos. Pra poder lavar a vômito. Mas nem, aqui ó, nem a pau juvenal. Tá louca? Eu falava isso pra Karina. Você lembra disso? Eu falava isso uns anos atrás, falando, jamais eu viajaria dessa forma. E eu falava assim, ó, jamais eu viajaria dessa forma. Está aqui eu falando que vou viajar World Packers, galera. E é muito louco, porque coincidentemente, há mais ou menos uns 3 anos, o meu grupo de amigos, que inclui essa senhora aqui, falava, ai gente, vamos para Portugal, vamos para França, vou fazer isso. E no começo, eu que era a pessoa que ficava, não gente, mas peraí, não, vocês vão fazer o que lá? Não sei o que. E hoje, quem que tá aqui, ó o sujo falando do mal, porque a vida é uma pagação de língua, e pagar a língua é muito bom às vezes. Mas assim, no começo, eu não cogitava, de jeito nenhum, mas eu fui me acostumando com a ideia de que, cara, é um trabalho, sabe? Assim como qualquer outro. Talvez eu me sinta muito mais útil, muito mais realizada, digamos assim, às vezes fazendo café para as pessoas o dia inteiro e ganhando meu salarinho e viajando e fazendo minhas coisas, do que aqui, sabe, sendo xingada em ambiente corporativo todo mês, levando feedback. Você tem que melhorar isso, você tem que melhorar isso. Não tá bom, você não tá entregando, vai ser demitida, sabe? É isso. E eu posso falar com veemência que sim, apesar do... né, gente, vocês estão me conhecendo aqui agora, mas eu já trabalhei por muito tempo no comércio, né, vendedora e tal. Fui subindo ali, virei líder e por aí vai. Mas é exaustante, né? Exaustante não, é exaustivo e desgastante. Então agora eu criei uma palavra nova. É exaustante. Ó o Pasquale chorando. É exaustante. Mas é só no físico, cara. A mente da gente fica intacta. Hoje eu percebo que o meu trabalho, fico, sei lá, 5 horas sentada no escritório resolvendo coisas. Mas essas 5 horas me desgasta mentalmente muito mais do que se fosse 12 horas em pé atendendo clientes, por exemplo, sabe? Numa loja. Louco isso, né? É, loucura. Então, assim... Eu achava que tudo era grana, cara. E eu tô descobrindo que nem tudo é só grana. Grana não tô repudiando, pelo contrário, amo. É por isso que essa é a pauta desse vídeo! Exatamente. Que a gente tá com medo, sim, de largar o nosso estilo de vida pra poder fazer uma loucura dessa. Mas a gente tá buscando coisas maiores. E aí, Karina, agora me conta aqui um pouquinho. O que você busca realmente, do fundo do seu coração, com essa viagem? Eu não faço a menor ideia. Assim, parte minha não faz a menor ideia, porque eu nunca vivi isso, eu não tenho ninguém próximo que viveu, mas é mais ou menos aquilo que você falou. Eu quero dar uma pausa para ver o que eu descubro no caminho. E esse o que eu descubro pode ser literalmente qualquer coisa. Às vezes me encontrar profissionalmente, me encontrar em algum outro tipo de carreira, algum outro tipo de ofício. Às vezes eu posso passar a conviver com alguém, um colega de casa, um colega de trabalho, alguém que eu encontre na rua, que me mostre algo ou me fale algo que abra minha mente para uma outra coisa que eu nunca tinha pensado. Às vezes eu posso vir a me apaixonar por uma pessoa e mudar minha vida radicalmente, porque eu já quase fiz isso, que eu já tive um relacionamento com uma pessoa que morava fora, então assim, a minha vida ia mudar por causa disso. Enfim, o negócio é que eu queria dar esse break justamente para que minha mente se abra para outras coisas, caminhos que eu não previ. Porque a vida inteira eu fui a pessoa que tentava prever tudo que tivesse... Aqui, ó. A pessoa que tentava prever tudo que estava à frente. E isso é ansiedade. É você tentar ter um controle do futuro, sentir que você tem controle para se sentir confortável. Mas é aquela coisa, né? A milênio aqui, eu planejei a minha vida até os 30 só. Eu planejei a minha vida até arrumar um emprego bom. Aí eu arrumei, fui mandada embora e falei assim, o que eu faço agora? Sabe? Então, assim, o que aparecer agora, eu tô muito aberta. Cara, ir de coração aberto é a melhor coisa que você faz da sua vida. Tem que ser assim, tem que ser pra poder se encontrar.
pra tudo. Às vezes a gente tem tanta certeza. Sabe o que eu falo com meu irmão? Hoje eu sou essa pessoa, eu sou essa Indy nessa situação, nessa rotina, inserida nesse meio com essas pessoas nessa bolha. Quem seria a Indy se tivesse numa outra bolha, numa outra rotina, com outros amigos e tudo mais? Qual seria essa versão? O ambiente molda. Exato. Então, assim, se eu posso explorar numa única vida várias versões, e aqui a gente, né, gente, estamos falando de coisa boa, hein? Vamos falar, né, coisa boa. Mas, por que não? Vamos tentar, deixa eu explorar, cara. Às vezes eu só conhecia a engenharia civil como uma solução para minha vida, porque eu sempre tive curiosidade, eu tenho um pouco de tino para exatas, matemáticas, mas... Uai, cara, e se eu tiver uma curiosidade? Eu descobri recentemente, tem 3 anos, que eu sei pintar para um caralho. E né? muito bem. E por que não descobrir outros talentos que podem me levar para um outro patamar? Então, assim, o meu propósito é com essa viagem sabático, né? Deixa eu só explicar rapidinho. Sabático? Muita gente fala ano sabático, mas por quê? Tem na religião judaica, né? É muito comum eles tirarem um ano sabático, que é de sabá, da religião do judaísmo, que é um tempo de pausa para você, que é necessariamente um ano. Na religião do judaísmo, se eu estiver errada, por favor, me corrijam aqui embaixo. Você pode tirar esse tempo, esse ano sabático, para fazer qualquer tipo de evolução que você precise. Uma evolução espiritual, uma evolução profissional, uma evolução emocional, ou simplesmente somente uma pausa, tá? Mas não sabia disso. Esse é o propósito. Mas o sabático, na teoria da religião, ele é um ano. Mas você não precisa fazer um ano. E eu não sei se eu quero fazer um ano. Pode ser menos de um ano, pode ser mais de um ano, tá? A minha ideia é ter uma busca profissional, porque hoje o meu trabalho já me insatisfaz. Pelo menos no ramo que a engenharia civil traz, são milhões de ramos, mas no ramo que eu estou hoje ela já me insatisfaz. Eu queria saber se eu preciso atuar em outros ramos ou mudar de carreira completamente. E uma evolução espiritual também comigo mesma, sabe? Hoje eu sou muito ligada à espiritualidade, mas eu sinto que eu preciso evoluir um pouco mais. E é essa a minha busca. Acaba que são buscas quase parecidas, quase conectadas, mas diferentes, né, ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, eu busco me evoluir como pessoa, né? A gente é ser humano, a gente erra o tempo inteiro e a gente sabe dos nossos problemas, dos nossos defeitos, e por que não buscar uma melhoria para um futuro, uma construção de uma coisa muito melhor? Então, é essa, assim, a minha jornada, e que dá medo pra caramba, gente. Medo, meu filho, tá aqui, ó. Se você virar pro lado, ó, o medo aqui. A gente já tá chegando no final. Nossa, é verdade, hein? Encerrando, eu acho que essa é a parte interessante, assim. Karina, você quer deixar uma mensagem pra você pro futuro daqui a 8 meses, quando seu intercâmbio acabar? Você vir aqui nesse videozinho e vê-lo e revê-lo novamente. O que você gostaria de ouvir? Cara, eu até tava pensando comigo esses dias, se eu entrasse pra qualquer entrevista de emprego, alguém falasse, Karina, como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu não ia saber, mas a mensagem que eu deixo pra Karina de 8 meses é, cara, eu espero que você tenha vivido, porque por muito tempo, nos dias que você teve fazendo o que você fazia, escrevendo o que você escrevia nos seus diários e sentindo o que você sentia, você escreveu muitas vezes que você estava sobrevivendo e não vivendo. Eu espero que com essa experiência você tenha vivido, você tenha se sentido viva. E o resto é continuar vivendo, se esforçar para viver e não sobreviver. Ah, cara, me emocionei aqui. Eu também. Segurei aqui. Eu acho que esse é um propósito lindo, é uma mensagem que realmente você se conhece, você sabe o que você está vivendo agora. E que essas dúvidas sejam levadas com essa jornada. É uma das coisas que eu desejo também pra mim e que eu acho que eu gostaria de ouvir no futuro. Que bom que você fez isso. Então, eu só quero ter certeza que pelo menos eu fiz. Cara, é só isso. Eu fiz. Eu não vou ficar arrependida. Não vou estar no e se? E se eu tivesse feito? Eu vou ver esse vídeo e falar, cara, se tiver tudo dado errado, pelo menos eu fiz. E se tiver dado tudo certo, graças a Deus eu fiz. E é só isso. Bate-papo dos campeões. O negócio é fazer. The champ!
Champions! Mas ainda não acabou! Pegadinha do malandro! Karina, vai, não. Qual o lugar que você acha que você vai amar conhecer nessa viagem? Que ela vai ter na Irlanda, gente, mas ela sabe o que é trenzinho de fim de semana? Ah, eu vou ali em Paris. Fazer nada aqui, Entendeu? Já Que lugar? 7 privados? Um refresco, né? Aqui os refrescos. Cara, meu sonho desde criança, desde adolescente, é visitar a Itália. Eu acho que eu vou amar. Eu acho que eu vou delirar com a Itália. E eu falei que nem que eu dei uma passagem rápida por lá e depois eu volto com calma e depois eu volto de lua de mel e depois eu volto com meus amigos, mas eu acho que Itália eu vou morrer de amor. Veneza, macarrone, carbonara. Ah, amo! C'è la luna e pare É isso que a gente faz aqui nas noites de vinho, quando tá só nós dois, não tem câmera. É isso aí. Ai, cara. Gente, não me julguem. Eu vou trazer um lugar, tá? Por favor. Mas eu tenho muita vontade de conhecer a Índia, cara. Eu fui aquela pessoa que via aqueles vídeos da Índia, da galerinha fazendo umas comidas com o pé. Mas eu vi aquela galerinha lá fazendo comida com o pé, eu falava, gente, falava assim com força e vontade do fundo. Gente, eu nunca vou na Índia, tá louco? Estou de Jamais, testemunha. não vou nem de graça. Dos 100 e tantos países que tem pra conhecer, ele é o último do mundo. Gente, eu tô de testemunha demais disso. É claro na minha mente a Indira falando isso. E eu paguei a língua, cara. Tá no primeiro. Tipo assim, não sei se eu vou pra Índia diretão no meu sabático, não. Mas, cara, tá entre os tops, assim, tipo, os primeirão. E, tipo, eu acho que é isso. Um país de terceiro mundo, onde as pessoas, elas têm mais entre elas a cultura do sorriso, do aconchego. Cara, isso pra mim é sensacional. Então, assim, a Índia Senso de comunidade, né? ganhou meu coração. Oh, mas me conta aqui, Cacá. O que você se arrependeria se você não levasse na sua mala? Coração. Vamos falar de objetos. Uma coisa assim que eu acho que eu me arrependeria de não levar é esse livro aqui. Vou fazer uma publi, não, mentira, não é publi não. Mas é um livro que se chama Eu Quero a Árvore que Existe, da Larinha. São 6 reflexões sobre o mundo real, sobre a vida. Até no prefácio, assim, ela fala que esse livro é sobre trabalho, aprendizagem, saudade, ciência, interesse, escrita, memória e paixão. Eu não deixaria de levar isso porque, além disso, eu li esse livro no momento daqui da nossa casa, da nossa convivência, que foi um momento simples e gostoso. Era um momento onde, sei lá, eram domingos que eu pegava para ler esse livro, a Indira estava vendo as séries dela, quietinha no cantinho dela, com a cobertinha dela, e eu no quarto lendo. Sabe, esse livro transcrevia o que era o simples e gostoso da vida. Então, eu acho que carregar isso comigo ia trazer toda a essência do que eu vivi aqui. Agora eu vou falar... Essa pergunta é um pouco complicada pra mim, porque assim... Diferente da Karina, que ela vai pra ficar 8 meses, mas ela pode levar uma bagagem de 32 quilos no porão do avião. Como eu vou viajar numa modalidade bem baixa, eu vou viver só com uma mochila nas minhas costas. Então eu vou ter que viver um estilo muito minimalista. E então, assim, eu já tô tentando desapegar mesmo, desde agora. Então, a partir desse momento que você vir e falar, o que você vai sentir falta de levar, o que você vai arrepender? Mano, eu vou me arrepender de levar tudo. Porque eu não vou poder levar nada. Essa é a grande verdade. Tipo isso. Então, assim, o que eu vou poder fazer no máximo é levar, cara, umas fotos reveladas que eu tenho, inclusive, com vocês, com a minha família. Vou levar, vou botar na carteira e vai ter que ser. Cara, assim... Difícil. Só tenho a agradecer você por essa conversa maravilhosa. Eu acho que esse é o primeiro vídeo, tá, galera? É longo, sim, porque eu acho que essa era a minha intenção, esse era meu propósito. Então, se você chegou até o final, eu te agradeço muito. Eu falei e vou repetir novamente porque eu gosto de frisar, eu acho isso importante, que é a questão de a gente ainda não viajou, mas como a gente já tá com essa ideia de construir esse storytelling, esse conteúdo desde agora, então vai ser muito interessante para quem quiser acompanhar,
Porque diferente da maioria das pessoas que já pegam, resolve criar um conteúdo já no meio da viagem, ou depois que já aconteceu, resolve falar, não, a gente tá aqui desde agora. Vai ser muita coisa boa. No canal da Karina, ela é bem reflexiva sobre as coisas da vida, mas no Instagram ela leva muita coisa. E a minha ideia é essa, trazer muita coisa aqui. Então, é isso. Sorte pra gente, né? Sorte pra todos nós. Que a Pra gente você que tá assistindo, se você tá aqui, é porque você tem vontade de ir, hein? Verdade, se você chegou até esse momento aqui, É porque algo de errado não tá certo. Ou Alguma algo de coisa certo aí. tá muito certo. Terapia aí tem dia? Ixi, conversa com o GPT aí, igual nós fizemos. É isso. E a gente nem paga, tá? É doido pagar R$99. Ou é $99? Não, é R$99, eu Não acho. faço ideia. Não, é Gratuito. R$99. É. Ele é meu amigo, ele me atende de graça. Ai, que bom. Então é isso. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu criei um bordãozinho pra esse meu canal, pra final de vídeo. Vou tentar adotar agora, deixa esse primeiro. Vamos lá, vamos. Então, gente, é assim, que os ventos te levem pra onde você deseja. Então, obrigada. Oh, que isso.